Você já apostou online? 15% da população diz que já. E isso entre jovens de 16 a 24 anos é ainda maior, cerca de 30% deles. Hoje, vamos discutir um pouco mais os efeitos e consequências dessa nova tendência contemporânea de bets, apostas e cassinos, que está muito relacionada também à forma como nós nos relacionamos com o dinheiro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei de onde você nos escuta, mas eu sou a Nath. Que bom ter você aqui conosco. Eu sou o José Vinhotti. E eu sou o Guilherme Teobaldo, ou Theo, se preferir. E esse é o Psicologia de Quinta. Prepare os seus fones de ouvido ou o seu alto-falante e venha discutir com a gente o tema da semana. Bom, acho que para começar um pouco esse episódio, eu trazer um dado um pouco diferente aqui, que talvez você não tenha se deparado, né? Mas somente no ano de 2023, de janeiro a novembro, a movimentação financeira de saída de capital do Brasil foi de 54 bilhões de reais relacionados a bets de empresas, né, que atuam nesse exterior. Para você ter uma base do que isso significa de fato para o país, isso é mais dinheiro do que todo o mercado de exportação de carne no ano de 2023. Claro que a gente está considerando só justamente essa venda para o exterior, mas o Brasil, sendo um dos maiores exportadores de carne do planeta, já traz um olhar sobre a dimensão que as apostas online, os cassinos, as bets esportivas, ou seja lá quais sejam os termos que vocês queiram dar para isso, está significando de fato na vivência das pessoas. E esse dado, inclusive, né, o de 30% da população já ter apostado de 16 a 24 anos, é mais alarmante, porque a gente vê um terço de uma geração inteira já totalmente envolvida com bets. Só para exemplificar para vocês aqui, tá? Esses dados eles são do relatório Ambima, que é o do raio-x do investidor brasileiro, e também do levantamento do Datafolha, feito com base em dados de entrada e saída de capital do Brasil do Banco Central. E interessante pensar, né, que agora chama bets, né, mas americanizaram o termo para aposta, né? Saudade quando bets na minha época era só o jogo de rua, né? Exatamente. Mas eu não sei vocês, mas eu me lembro que desde quando eu era muito jovem, assim, e até conversando com pessoas mais velhas, quando eu era criança, assim, também, as grandes preocupações das pessoas era não se envolver com alcoolismo e nem com jogos de azar, né, com aposta. Tem o caso de conhecidos de familiares que já perderam empresas, casas em jogo e etc. E antigamente, acho que havia até uma comoção, tanto pública quanto do Estado, um pouco maior com relação ao vício em jogos, né? E hoje em dia parece que, sei lá, isso foi esfacelado, sumiu, ninguém mais fala sobre isso, né? O vício em jogos, ele degrada a saúde física, mental e social das pessoas, tal qual o vício em drogas também, né? O vício em psicoativos. E que é complexo também, porque em boa parte das vezes as pessoas têm um dano muito mais acelerado, né? De perder grandes quantias de dinheiro ou de bens de uma vez só, né? E isso acarreta prejuízos sociais, prejuízos psicológicos e por aí vai, né? Então, acho que a pergunta que a gente deve fazer é a serviço de quê? Esse esquecimento, né, dessa preocupação que já houve um dia muito grande na sociedade com relação aos jogos de azar e às apostas. Isso era tão discutido, querendo ou não, na sociedade, que foi tema de novela da Globo, né? Que teve aquela novela A Força do Querer, onde teve uma personagem, a personagem Silvana, que ela retratou, né, que hoje é enquadrado como uma doença, né, como uma síndrome, né, que é a aposta, né, o vício em apostas, né. E é interessante porque eu lembro que naquela época ninguém via aquela personagem como um exagero, né? Todo mundo sabia que aquilo era muito possível de acontecer, né? E era bem retratado sobre como ela escondia da família, sobre como ela sentia a culpa de ter perdido dinheiro e achava a via de apostar o dinheiro como a via de justamente recuperar esse dinheiro, né? E na série, na novela, ela era uma personagem rica, né? Uma personagem de uma alta sociedade. Então, hoje a gente vê, inclusive, que não é exatamente esse o padrão que apresenta no consumo de apostas online,
né? Então, não é algo exclusivamente só de pessoas milionárias e que têm muito dinheiro, muito pelo contrário, tem um equilíbrio quase que de classes, né? E não é algo exclusivo de uma única classe social ter esse vício em jogos. Então, realmente, quando a gente vai olhar na história, né? Desde 1946 que se tem a proibição da exploração de jogos de azar em todo o território nacional. Então a gente está falando de basicamente quase 80 anos, né? De uma lei que está sendo revogada, né? Que está sendo discutida desde o mês passado. Foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado, né? Uma proposta que justamente visa liberar os jogos de azar no Brasil, como o bingo, o famoso jogo do bicho e o cassino. E justamente vem com esse discurso de as pessoas têm que ter a liberdade de tomada de decisão e de escolha em cima das ações delas, né? Então, se a pessoa quer jogar no bicho, deixa ela jogar no bicho, pelo menos é uma renda a mais de tributação que entra para o governo, por exemplo. Engraçado que a gente não leva essa discussão a sério quando a gente tá falando de, por exemplo, a liberação da maconha e outras questões também de cunho social, né? Então, realmente, onde que tá o interesse por trás disso? É porque, querendo ou não, o mercado de apostas, ele no Brasil já movimenta muito dinheiro há muito tempo, né? O jogo do bicho mesmo. Eu não sei nem se o jogo do bicho tem interesse em ser regularizado, né? Tem aquela polêmica antiga, né, do áudio do bicheiro vazado meio que brigando, assim, com outras pessoas corruptas ali no Rio de Janeiro pra ser contra a tramitação que tava tendo de legalização do jogo do bicho, né? Porque é muito mais rentável quando envolve risco e ilegalidade, né? É claro, porque você não precisa pagar imposto, né? Exato, e teve até aquela série documental também, né? Vale o Escrito, que foi produzido também pela Globoplay, né? Que mergulhou justamente de cabeça nessa questão sobre a guerra do jogo do bicho no Rio de Janeiro, né? Cara, e essa série é espetacular, cara. E pra gente ter uma noção, eu acho que fortemente da dimensão que isso tomou nos últimos tempos, a ideia do apostar, do brincar, vamos colocar assim, o dinheiro em risco, não no sentido naturalmente pejorativo, mas no sentido de risco mesmo, de que ele pode ter um retorno e pode não ter, que é a ideia de que hoje esses 14, 15% da população brasileira equivalem a 22,4 milhões de brasileiros, vamos colocar assim. Esse número é 7 vezes maior do que o número de brasileiros que têm ativos na Bolsa de Valores. Ou seja, a gente atingiu uma dimensão nos últimos 10 anos de apostadores e pessoas que se envolvem com jogos de azar que nos últimos 50, nos últimos 60 anos praticamente foi diminuído. Então é um tempo muito curto para a gente ter a expansão de uma forma de se relacionar com a vida que as pessoas não estão talvez preparadas ou acostumadas para. Inclusive até pegando um outro dado que eu diria que é até um dado mais alarmante quando a gente pega essa lógica de apostas, é que a média de valor apostado por essas pessoas, né, daqueles que apostam, é de R$263 por mês, o que é quase 20% de um salário mínimo, se a gente considerar o valor de 2023. E essas pessoas, que nem a Natália falou, são de todas as faixas de renda, no final das contas, né? E eles até colocam ali um dado, né, de que 3 a cada 10 pessoas gastam mais de R$100. Claro que tem pessoas que gastam muito, então joga essa média lá pra cima, mas caramba, R$263 de média, quando praticamente 50% dos brasileiros, de acordo com o relatório da Ambima, sente alto nível de estresse com as despesas, eu acho que denota muito como nós construímos a nossa relação com o dinheiro. Porque assim como nós aprendemos a falar, assim como nós aprendemos a nos expressar, a tomar decisões, nós também aprendemos a nos relacionar com o dinheiro, que acaba sendo até um objeto de afeto. Você está nos ouvindo aqui porque alguém em algum momento teve que disponibilizar dinheiro para comprar um celular, para assinar um pacote de internet, para assinar talvez o Spotify Premium, para fazer uma série de outras coisas. Então o dinheiro, assim como pessoas, ele acaba também sendo um objeto de afeto. Não que deva ser, mas acaba sendo. E acho que a aposta, o ver a aposta até como uma forma de ganhar dinheiro em momentos de necessidade, acho que ilustra isso, né? Uhum. E envolve muita coisa, né? Esse dado que você trouxe, né, fazendo essa comparação entre quantidade de brasileiros com ativos, né, na bolsa de valores e quantidade de brasileiros que apostam, é muito interessante. Eu acho que traz algumas reflexões sobre, né? O primeiro, acho que é um caráter mais imediatista da aposta, né? Então eu coloco aqui R$100, R$20 que seja, e eu vejo isso dobrar, triplicar, talvez, né? Versus
né? Eu vou colocar aqui e aí eu vou ter que continuar colocando por muito tempo, muitos anos, mas eu vou ter algo mais seguro, né? Então, um imediatismo cada vez mais pungente, digamos assim, né? É o que a gente percebe. Acho que muito também por conta da sociedade de status que a gente vive, né? Todo mundo quer ser rico o mais rápido possível, né? Segundo, também, eu acho que algo que é interessante de se alertar é a forma como funcionam, principalmente esses aplicativos de aposta, né? Então, vamos falar do Tigrinho, que eu acho que é o mais famoso. Primeiro que é super fácil, é super simples, descomplicado, você não precisa raciocinar muito, é só apertar 1, 2 botão e é isso, né? E rezar pro algoritmo estar do seu lado dessa vez. Segundo, é tudo muito colorido, tudo muito bonito, tudo pisca na tela. Então, repara como há toda uma construção de estímulos audiovisuais para você se tornar adicto naquilo. Como, por exemplo, em cassinos, né? Quem já assistiu Percy Jackson e etc., tem o Cassino Lotus, né? Que tem várias outras obras também, que eles ficam dentro do cassino, eles não veem o dia e a noite passar, porque não tem janelas. Geralmente cassinos não tem muitas janelas mesmo, pra você perder a noção do tempo, é tudo muito colorido, luzes pra todo lado, barulho e tal. Então, uma cadeia de estímulos que realmente te coloca ali naquele lugar do, nossa, eu me sinto confortável aqui, que bacana, vou continuar aqui, né? E aí, os algoritmos geralmente funcionam assim. Você põe primeiro, ele te ajuda. Você põe depois, ele te ajuda. Põe mais um pouquinho. Agora eu vou botar 3 vezes mais. E aí ele leva embora. Aí você ganha uma quantia legal e você fala assim, opa, mas você ainda não pode retirar. E é legal porque, sim, é legal porque até o próprio jogo do Tigrinho, ele afirma que a taxa de retorno por pagamento é de 96,81%. Então, se o jogador apostar infinitamente de cada R$100 que ele colocar no jogo, em tese, R$96,81 vão voltar para ele. Tá, que isso daí justamente vem acontecer do quê? De uma forma aleatória, né? E aí eu acho que aqui entra um efeito muito interessante, que é o próprio efeito Dunning-Kruger. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é o fenômeno comportamental que faz a gente se iludir de que a gente sabe muito daquela coisa, quando de fato a gente não sabe a totalidade daquela coisa, né? E aí entra um outro termo, que é a falácia do jogador, né? Que é, eu entendi aqui como quebrar o algoritmo do joguinho. Eu entendi aqui que se você bater na alavanca lá daquelas máquinas de pelúcia, né? Se você chacoalhar ela 3 vezes, tem que fazer o combo do Mortal Kombat, tá ligado? Tipo assim, joga 2 vezes pra direita, depois pra esquerda, aperta quadrado e você desbloqueia a alavanca e consegue pegar o joguinho. E quando na verdade, não é exatamente assim que funciona, né? E até achei um caso curioso de que há 15 anos atrás, teve uma histeria que aconteceu na Itália, que foi uma loucura centrada na questão da loteria lá da Itália, né? Então, basicamente, quase como a nossa Mega Sena, né? Você pode apostar numa seleção de números entre 1 e 90. E em meados de 2003, o número 53 simplesmente parou de aparecer nas extrações de Veneza. Então, levou com que os jogadores apostassem cada vez mais no número, com a certeza de que ele ia aparecer. Para vocês terem uma ideia, essa loucura em volta de apostar no número 53 começou em meados de 2003. E ela só foi terminar no início de 2005, quando lá para fevereiro o 53 realmente apareceu num resultado, né? Então foram 182 rodadas e 4 bilhões de euros em apostas. E isso entra nessa falácia do jogador, né? Que é tentar adivinhar a probabilidade, quando, na verdade, quando a gente fala de estatística, as probabilidades são exatamente a mesma a cada jogada, né? Então, por mais que eu lance uma moeda e ela fique caindo cara, a próxima vez que eu for jogar, não é que aumenta a probabilidade de sair coroa, ainda é 50% de chance de sair cara. Mas o nosso cérebro não entende dessa forma. A gente não entende dessa forma, querendo ou não, porque vem essa crença de que agora a sorte vai estar ao meu favor. E é justamente nisso que algumas lives, algumas pessoas mais famosas, influencers no geral, utilizam dessa estratégia
dessa falácia do jogador para fazer com que as pessoas baixem o aplicativo, geralmente utilizando o código daquela O pessoa. bônus da pessoa ali, esse bônus de R$ 500 que pra você retirar você tem que investir, entre aspas, investir, porque aposta não é investimento, 6 vezes mais. Exatamente. Então, assim, quando na verdade essa pessoa tá ganhando por fazer só a publicidade daquele jogo, né? E não que ela esteja apostando o dinheiro dela naquilo, mas daí ela convence outras pessoas por N motivos, né? Que nem o Theo comentou, seja por um motivo de conseguir um dinheiro mais fácil, seja, enfim, só vou tentar me divertir aqui um pouco e que nem o José trouxe, todo esse estímulo faz com que até o estresse que eu tô sentindo por outras coisas vai um pouco embora, né? E isso acaba se tornando um vício sem, de uma certa forma, a gente perceber que se tornou um vício. E até eu achei interessante que você citou das máquinas físicas, né? Por exemplo, do bichinho de pelúcia. Porque antigamente, né, num cassino, pode até ser que você conseguisse explorar algum tipo de falha mecânica de algum produto e talvez, quem sabe, ter algum tipo de dinheiro naquilo ali. Mas não à toa existe a expressão que é muito famosa nos Estados Unidos, que é The House Always Wins, né? Que a casa sempre ganha, porque o cassino sempre vai ganhar. E o cassino, ele foi feito com uma estrutura para você não sair de lá, falando num cassino físico, ou seja, você não vê a luz do sol, tem toda uma ambientação, você não tem alarmes de horários, você não tem relógios, ele é feito para você ficar ali. E só diferenciando um pouco as apostas esportivas dos cassinos, né? A aposta esportiva, eu diria até que ela é menos danosa, porque se a pessoa ela tem um certo conhecimento de mercado, se ela tem uma gestão ali do dinheiro dela para transformar aquilo talvez numa forma mais rentável de se ganhar dinheiro, ela até consegue, né? Só não pode ir com o coração, porque, por exemplo, eu sou santista. Se eu tivesse apostado no Santos ano passado, na Série A, eu com certeza estaria endividado agora. Mas eu tô ela é ferrado diferente, também, corintiano. Já o cassino, você não tá, digamos assim, apostando ou em um ou em outro, ou numa variável específica, por exemplo, a dos cartões, né, que é muito famoso aí, porque deu polêmica. O cassino é você jogar contra o código binário. E acredite em mim, a sua estratégia não funciona contra o código binário. Não é um defeito mecânico numa máquina que às vezes um ferro ele tá 1 milímetro a meio pro lado e talvez aquilo vai fazer uma moeda cair a mais ou não. Você está lutando contra algo que foi feito para a casa ganhar. E a casa sempre ganha. Inclusive, isso é um fator tão alarmante que, por exemplo, esses dados que a gente apresentou no início do episódio de hoje, eles não conseguem contabilizar os cassinos na integridade, porque eles só contabilizam empresas que estão regulamentadas no exterior, porque não havia regulamentação no Brasil, a partir de agora vai começar a existir, tem uma licença lá que eles vão cobrar e tal. Mas as dos cassinos, nós literalmente ainda não temos ideia de quanto dinheiro ou qual a magnitude de finanças que isso roda no Brasil. E, inclusive, imagino que deve ser bastante, porque o que tem de bot no meu Instagram pedindo pra me seguir com o nome de Fortune Tiger, até meu WhatsApp agora, eu sou adicionado em grupos aleatórios. Oração às 23h99 contra a solicitação do jogo de tigrinho no Instagram. Nossa, gente. Nossa, Mark Zuckerberg, pelo amor de Deus, fala com os outros reptilianos aí e ajuda a gente, porque não dá, cara. Mas eu acho que trazendo um pouco da discussão que eu suscitei no início também, caso haja uma legalização de algo assim, será que a gente tá realmente preparado para isso, socialmente falando? Por quê? Como eu trouxe também, há danos sociais, há danos à saúde, há danos financeiros a essas pessoas. E se a gente está expondo a população a esse risco também, como que a gente vai acolher elas depois? A gente tem uma capacidade de assistência social, a gente tem uma capacidade do sistema de saúde, do sistema educacional para englobar tudo isso, né? Porque uma coisa, você tem um cassino na Dinamarca, que o país, né, é um país de primeiro mundo, tem um IDH super alto, funciona. E as pessoas também não jogam muito lá, né? Acho que isso tem muito a dizer também, né? Sobre o desenvolvimento educacional e cultural do país, né? Mas, e se, né? Eu costumo falar que o e se não entra em campo, mas a gente deve pensar antes de acontecer, né? Se a gente aprovar isso, a gente está realmente preparado para abranger essa população que pode sofrer danos e prejuízos com relação a isso? Ou a gente, mais uma vez, como historicamente o Brasil faz, é subjugar quem não tem dinheiro, né? É criminalizar essas pessoas. E aí a gente vai girar qual máquina? A máquina de arrecadação para o governo ou a máquina que tritura pessoas aqui no Brasil, né? Então, acho que fica essa reflexão, né? Porque historicamente, a gente sabe que o Brasil não é um país muito familiar às pessoas que são pobres, né? E quando você
perde as suas rendas, muitas vezes, por mais que haja um sistema de assistência social para acolher essas pessoas e tudo mais, mas é tão sucateado que às vezes ele mesmo não consegue, né? E os profissionais encontram muitas vezes frustrações e limitações técnicas e estruturais para que tudo aconteça também, né? Então acho que fica o alerta, né? Como a gente está construindo tudo isso, né? Como a gente está criando essa rede de segurança e essa rede de apoio também, porque a gente sabe que para uma pessoa que ganha e fica muito feliz, existem 50 que perdem, né? E essa perca, muitas vezes, pode ser muita coisa, né? Novamente, gera discussões familiares, então gera um afastamento social, um problema financeiro pode gerar problemas psicológicos que levam à depressão, e aí vai todo um caminho muito forte, porque a pessoa chega no momento que ela também, por livre e espontânea vontade, ela não consegue sair daquilo, né? Ela tá realmente adicta àquilo. Então não se trata mais sobre a escolha. Inicialmente foi, né? A pessoa pode escolher o que ela vai fazer. Mas chega num momento que não trata-se mais sobre escolha. A pessoa não tá ali porque ela tá escolhendo estar ali. Ela tá ali porque ela simplesmente não tem mais a escolha de não estar. E aí eu acho importante isso que você tá falando agora, amigo, porque justamente, sempre quando a gente tá falando de qualquer tipo de vício, ele nunca é só de cunho biológico, ele também é de cunho social. Então, sim, se você for pesquisar, você encontra em várias reportagens, em vários estudos, bem tranquilo e bem acessível, entender quais são as modificações cerebrais que acontecem num adicto, né? Como que funciona o rede de sistema de recompensa do nosso cérebro, a liberação de dopamina, etc, 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 etc. E tem, inclusive, fármacos que são ministrados para ajudar nesse controle da via dopaminérgica e tudo mais. Isso por si só vai solucionar o problema? Não. Porque as decorrências dessa questão do vício, elas são de cunho social. Então, às vezes, para tentar me redimir com a minha família, eu vejo como uma forma de apostar para tentar recuperar o dinheiro e até para mostrar olha aqui, ó, deu certo. Toma o dinheiro que eu peguei emprestado com você de volta, né? Toma um extra aqui até porque eu consegui a mais. E isso vai reforçando o próprio comportamento de tomada de risco. E justamente aqui tem esse termo que é o comportamento de avaliação de tomada de risco, em que é muito fácil para nós que somos uma geração que viu o advento da tecnologia, foi se adaptando ao advento dessa tecnologia, e a geração mais nova agora também, que tem muita facilidade no campo tecnológico, lidar com essas questões e entender, por exemplo, o que é um golpe e o que não é. Porém, não é a realidade da maioria da população, sabe? E esse é um dado que a gente precisa levar em consideração para olhar para o nosso país, para olhar para a nossa sociedade. Então, da mesma forma como pessoas mais idosas, aposentados, caem muito facilmente em golpes envolvendo bancos, empréstimos e outras questões do gênero, liberar o acesso de uma forma tão mais fácil a jogos de azar, como, por exemplo, o Tigrinho e tudo mais, também é um risco que você está colocando na sociedade, sem levar em consideração o quanto essa sociedade está vulnerável a isso. Até para a gente apimentar essa ideia do será que as pessoas estão preparadas para isso? Tem alguns dados aqui da Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo, né, a CNC, que realizou a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, né, relativo ao ano de 2023. E no ano de 2023 foi constatado que cerca de 76,6% das famílias entrevistadas tinham dívidas a vencer, né? Claro que eles contabilizam aqui um membro da família endividado de alguma forma. Mas, caramba, vamos cruzar esses dados. 76% das famílias no país, de alguma forma, possuem dívidas. 15% da população geral fazem apostas. Né? Desses 15% ali, se a gente pega na faixa de 16 a 24 anos, nós temos 30% de jovens fazendo essas apostas. Qual é a realidade hoje do desenvolvimento da nossa dinâmica com a relação do dinheiro? Qual o valor que você atribui ao dinheiro? É só algo como subsistência? É algo como uma última chance? Como um último suspiro? Enfim, eu acho que a realidade hoje socioeconômica brasileira, ela deixa muito claro porque as pessoas estão apostando, né? Porque as pessoas estão depositando, às vezes, o pão de casa em cima de uma plataforma na esperança de ganhar uma coisa ou outra, né? E eu acho que pesar em cima disso, pesar em cima de influenciadores, de regulamentação, de outras formas da gente ter controlar o avanço disso, porque a gente sabe que
parar, isso não vai acontecer, mas controlar o avanço disso pode ser interessante para a gente desenvolver uma forma mais saudável de lidar com a vida financeira. Não tô falando que aposta é um negócio que tem que deixar de existir, não. Às vezes apostar um negócio aqui e ali pode dar um sabor, pode dar uma adrenalina, pode dar um gosto diferente, mas isso quando feito... Pode ser um entretenimento, né? Perfeito, perfeito. Às vezes você junta com os amigos ali, vai assistir um jogo no final de semana e Santos e Corinthians e cada um bota vintão ali em cada time. Bota no empate. É um chorume, é a visão do inferno. Mas é importante ter responsabilidade sobre isso. Poxa, se na minha renda não permite gastar R$260 por mês, será que eu consigo colocar vintão ali por mês e apostar sem que isso seja um peso? Sem que isso resulte mais dívida pra mim? Tem um filme muitíssimo bacana aqui. Né, tem como um plano de fundo essa questão do vício em apostas também, que é Uncut Gems, que em português é Joias Brutas, com Adam Sandler. Quem nunca assistiu, assista esse filme, né? É uma trama muito mais complexa de coisas que estão acontecendo. Muito bom. Mas que muito dela só acontece porque ele é viciado em apostar, né? E ele é um cara que tem um bom poder aquisitivo, pois ele tem uma loja de joias raras e etc. Mas ainda assim a gente consegue ver quais os impactos da aposta e dessa questão do dinheiro pode ter na vida de alguém, né? Então, se vocês não viram esse filme, assistam porque vale muito a pena. Não só pela questão da aposta, porque é um filme realmente muito bom mesmo. Mas assistam, Joias Brutas. Tem o Adam Sandler, mas não é um filme de comédia. E eu acho que não é um filme Adam Sandler, mas tem um Adam Exato, Sandler. é um filme que ressignifica a carreira dele como ator pra mim, assim, sabe? Que ele é um puta papel de drama, assim, muito foda mesmo, assim, sabe? Eu acho que esse filme só deixa claro como... mas a pessoa que tem mais dinheiro, ela vai lidar melhor com uma ideia de aposta. Olha, eu diria que não, eu diria que o dígito só aumenta, mas só que aposta do mesmo jeito. Só aumenta o zero. E assim, gente, justamente se você tá ouvindo aqui, é bem provável que você conheça alguma pessoa que ou faz as apostas, ou conhece alguém que o familiar, ou enfim, tá numa situação parecida, né? A gente às vezes acha que tá muito distante da gente, quando na verdade não está. E aí, justamente, o que fazer numa situação dessa, né? Como ajudar também essas pessoas que estão passando por essa situação. Então, a primeira, acho que, dica e a mais importante é ouve essa pessoa sem julgar essa pessoa, né? Tenta entender como que essa pessoa se sente, por que que isso tá acontecendo com ela, né? Porque a repreensão nunca é a solução, sabe? Então, questões muito drásticas nunca ajudam de fato a resolver o problema, né? Então, que nem o Guilherme trouxe, às vezes, então eu vou tentar reduzir isso para uma quantidade X fixa no mês, que não vai atrapalhar no meu financeiro, até eu me sentir mais confortável com isso. Porque se você simplesmente desinstalar um aplicativo do seu celular, você sabe como instalar ele de novo, né? A pessoa também vai conseguir, e às vezes vai migrar para um outro aplicativo, então não é simplesmente cortando de uma vez que vai resolver as coisas, né? Então, não gratificar o comportamento que intensifica o vício também é uma forma, né? Então, não existem soluções fáceis, não existem estratégias milagrosas. É, como a gente sempre fala em vários episódios aqui, uma construção de hábitos que vai ajudar essa pessoa, seja você, seja um conhecido, seja um amigo, seja um familiar, a resolver de fato esse problema, né? Então, tem muita informação na internet positiva nesse sentido, que você pode tirar proveito. Não é alto jabá, mas o processo de psicoterapia, e às vezes aqui até a psicoterapia familiar ajuda muito, grupos de apoio ajudam muito. Então, existem soluções que realmente podem ajudar com essa questão do problema de vício em jogos, né? E quanto mais cedo, melhor. Bom, como a Natália comentou, existem formas e instrumentos que você pode utilizar como sujeito ao reconhecer esse vício para amenizar ele, mudar o contorno, ter talvez uma outra perspectiva de vida, mas eu acho que o recado que fica aqui hoje desse nosso papo, que inclusive daria para ficar falando durante muito tempo, né, um episódio só sobre cassinos, outro só sobre apostas esportivas, outro só sobre relação com o dinheiro, mas eu acho que deixa claro também essa ideia do dinheiro como afeto, do dinheiro sendo quase uma pessoa que a gente deposita esperança, que a gente deposita a nossa angústia, que a gente que envolve a frustração, mas que a mobilização no final das contas vai partir de você como sujeito.
né, a sua família, seus amigos, seus colegas, seus amores, podem até ter um papel nisso. Mas quem vai decidir, talvez, dar um contorno diferente para a realidade da aposta, vai ser você como indivíduo. Não que você já esteja num nível de vício ou no nível de dependência, mas que esse episódio sirva justamente para você não alcançar esse estado, porque, que nem a gente disse, é difícil contornar. E que, claro, apostas não são coisas naturalmente em natureza ou em essência ruins, mas que a forma como que nós nos relacionamos com ela podem tornar elas extremamente degradantes, até porque o dinheiro é um dos maiores adoecedores contemporâneos que nós temos aí, quase que passando até outros sintomas que a gente tem, né? Na clínica a gente vê muito isso. Então, reconhecendo isso, não deixe esse ser mais um fator de adoecimento para você. Então, como que você se relaciona com o dinheiro? Né? Como que você vê o dinheiro? Como você consome? Né? E qual a finalidade que a aposta tem para você? É uma finalidade de suprir uma falta? Porque se for essa, talvez não seja a finalidade ideal para se envolver com esse tipo de risco, no final das contas, né? Enfim, pessoal, né, deixamos aberto sempre aí para vocês avaliarem, né, nosso podcast aqui no Spotify, né, visitarem também a nossa página no Instagram, Espaço Kinesis Psicologia, e também o nosso site, onde você pode encontrar um pouco mais sobre os nossos serviços, o próprio atendimento à psicoterapia que nós realizamos ali com nossos parceiros. Enfim, muito obrigado por ter a sua presença aqui hoje. Todas as fontes utilizadas para a produção desse episódio estão disponíveis no link da descrição. O Psicologia de Quinta é uma produção do Espaço Kinesis Psicologia. Novos episódios todas as quintas. Entre em movimento com a gente!